Imagine a seguinte situação: você está na sua terceira temporada na Fórmula 1, tem apenas 23 anos, o seu carro para a temporada quebra nos testes de colisão e simplesmente não pode correr. E para piorar, o seu adversário é ninguém mais ninguém menos que Michael Schumacher, pilotando sua avassaladora Ferrari. Na teoria, você certamente seria esmagado. Mas em 2003, um recém-chegado à Fórmula 1 finlandês chamado Kimi Räikkönen ignorou a lógica e teve apenas 2 pontos de destruir o maior império da Fórmula 1. E detalhe, ele quase fez isso vencendo apenas uma corrida na temporada. Hoje veremos como Kimi Räikkönen quase destronou o império de Michael Schumacher pela Ferrari na temporada de 2003 da Fórmula 1. Para entender o tamanho da façanha do Kimi em 2003, precisamos olhar para a garagem da McLaren. A equipe projetou um carro revolucionário para aquele ano, o MP4-18, mas ele era um canhão de vidro praticamente, rápido, mas falhava demais nos testes de impacto da FIA e sofria um superaquecimento crônico, que seguiu assim ao decorrer da temporada. A McLaren percebeu que o projeto era um total desastre e simplesmente abortou o projeto. A solução foi pegar um carro de 2002, dar um tapa no visual, atualizar algumas peças e batizá-lo de MP14-17D. Ou seja, o Kimi Räikkönen iria enfrentar a poderosa Ferrari com um carro essencialmente defasado, de 2002. Mas o Kimi tinha 2 cartas na manga. A primeira era o novo sistema de pontuação da FIA. Para frear o domínio de Michael Schumacher, a vitória agora valia 10 pontos e o segundo lugar valia 8. Antes eram 6. Isso significava que a consistência passou a valer ouro, até mais do que a vitória como eram nos outros anos. E a segunda carta eram os pneus Michelin. Naquele ano, os pneus franceses casaram perfeitamente com o carro da McLaren e da Williams do calor europeu, deixando os Bridgestone da Ferrari em apuros. Kimi começou o ano voando, pódio na Austrália, sua primeira vitória na carreira na Malásia sob um calor infernal e a liderança do campeonato. O garoto de gelo estava incomodando os gigantes. Enquanto Schumacher sofria com o início de temporada irregular, Kimi começou a colecionar segundos lugares. Ele foi segundo na pista caótica de Interlagos, numa corrida histórica interrompida por uma bandeira vermelha inclusive, segundo em San Marino, na Espanha, na Áustria e em Mônaco. O contraste era simplesmente bizarro. Schumacher vencia as corridas, mas Kimi não largava do seu osso porque estava sempre no pódio, sempre mantendo a constância. E nos boxes da Ferrari, o sinal de alerta tinha acendido. Mas aí, a confiabilidade da McLaren cobrou seu preço. GP da Europa de 2003, Nürburgring. Kimi Räikkönen faz a pole position e lidera a corrida com autoridade. A vitória estava no bolso, mas na volta 25, o motor Mercedes entrega os pontos e são 10 pontos jogados no lixo. Grande prêmio esse que seria vencido por Ralf Schumacher, correndo pela equipe da Williams. Mais tarde, na Alemanha, eles se envolvem em um acidente triplo logo na largada, com Rubens Barrichello e Ralf Schumacher, mas um abandono sem culpa nenhuma. Mesmo com essas pauladas da sorte, o Iceman parecia inabalável. Ele destruía mentalmente seu companheiro de equipe, o experiente David Coulthard, que já estava há quase 10 anos na Fórmula 1, superando o escocês de forma humilhante nas sessões de classificação e principalmente no ritmo de corrida. O abandono na Europa e a colisão em Hockenheim foram pontos preciosos que o Kimi Räikkönen perdeu para aquela temporada. Na reta final, após Michael Schumacher vencer sob chuva em Indianápolis, o campeonato desembarcou na última etapa no Japão, com a matemática apertadíssima. Schumacher tinha 92 pontos e Kimi tinha 83. Para o finlandês ser campeão, ele precisava obrigatoriamente vencer a corrida em Suzuka e torcer para o Michael Schumacher não pontuar e ficar de nono para baixo. Era uma missão quase que impossível, mas o roteiro daquela corrida parecia escrito por um diretor de cinema. Schumacher faz uma classificação terrível na chuva e larga em 14º. Na corrida, o alemão se envolveu em um acidente, quebrou a asa dianteira tocando em Takuma Sato e passou a corrida inteira sofrendo no pelotão intermediário. A Ferrari estava simplesmente em pânico. Lá na frente, Kimi Räikkönen voava baixo. Ele largou em 8º e foi escalando o pelotão até chegar à 2ª colocação. Se ele passasse o líder, o título seria dele, já que o Schumacher cruzaria a linha de chegada em 8º, marcando apenas 1 ponto. Mas o líder da corrida era Rubens Barrichello.
o Rubinho fez a corrida da sua vida, segurou a ponta com maestria e venceu a prova. Kimi cruzou em segundo e o Schumacher terminou em oitavo, e por apenas 2 pontos de vantagem e o seu hexacampeonato mundial. No fim das 16 etapas, o Michael Schumacher tinha 6 vitórias, Kimi tinha apenas uma. Mesmo assim, a diferença entre o império da Ferrari e o jovem piloto da McLaren foi de míseros 2 pontos. Ou seja, se Kimi tivesse ganhado uma corrida, provavelmente a situação seria outra. Muitos dizem que a McLaren tirou o título de Kimi pela falta de confiabilidade do motor. É uma das versões mais debatidas pelos fãs. Outros defendem que a Ferrari mereceu pela velocidade pura, mas a verdade é que 2003 cimentou a reputação de Kimi Raikkonen como um dos pilotos mais absurdamente rápidos e frios que o automobilismo já viu. Ele provou que conseguia levar um carro inferior ao limite absoluto da física, corrida após corrida. 4 anos depois, em 2007, o destino faria justiça e Kimi finalmente seria campeão mundial, curiosamente vestindo vermelho da própria Ferrari. Mas a campanha de 2003 continua viva na memória dos fãs como o ano em que o Iceman quase operou um milagre. Mas e para você? O Kimi Raikkonen realmente merecia ter levado em 2003, independente de tudo que aconteceu, erros e confiabilidade da equipe, ou acha que Michael Schumacher realmente deveria ter levado o hexacampeonato? Comente aqui embaixo que eu quero saber.